Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vídeos e Tecnologias. Eu sou Jocélio e no vídeo de hoje mostrarei os passos para a instalação do sistema operacional Windows 10. Antes de começar a instalação do sistema operacional Windows 10, preciso informar sobre os passos que antecedem a instalação do Windows 10. Para a instalação de qualquer sistema operacional, você precisa baixar a imagem dos arquivos de instalação, ou ISO de instalação do sistema operacional. Os arquivos de instalação do Windows 10 estão disponíveis para download no site da Microsoft. Uma vez tendo acessado o site de download dos sistemas, como podemos ver no vídeo, temos as opções de download do Windows 7, do Windows 8.1, do Windows 10 e do Windows 11. Nesse vídeo estamos tratando do Windows 10, vou clicar na imagem do Windows 10, para que possamos verificar quais opções encontram-se disponíveis no momento. Aberta a página do Windows 10, aqui temos a opção de atualizações para o Windows 10, onde você poderia baixar arquivos de atualização para o sistema Windows 10 instalado atualmente em seu computador, e a opção de baixar a ferramenta que lhe permitirá realizar o download do arquivo .iso de instalação do Windows 10. A etapa de download do arquivo .iso através dessa ferramenta será mostrada em outro vídeo aqui no canal. Ou você pode baixar de algum distribuidor oficial da Microsoft que seja de sua confiança. Uma vez tendo baixado o arquivo .iso do sistema operacional Windows 10 a ser instalado, você precisa escolher a mídia de instalação que será usada. Pode ser um DVD ou um pendrive. Também existem outras formas de instalação que você poderia utilizar, mas eu não vou citar aqui nesse vídeo. E para a criação dessa mídia de boot, você precisa usar um programa de criação de mídia de boot. Como sugestão, indico o uso de um pendrive para a criação de mídia de boot. Outra etapa que precisa ser executada para que você possa iniciar um boot por essas mídias de instalação que você criou é a configuração do setup ou BIOS, como alguns chamam. Nessa etapa, você irá definir qual a opção de boot você irá usar para inicializar a mídia de instalação de sua escolha para instalar o sistema operacional Windows 10. Essa etapa ela não será mostrada nesse vídeo. Estou passando essas informações pois são importantes para que você consiga começar o procedimento de instalação do sistema operacional Windows 10. Bem, agora vamos recapitular as informações. As etapas que antecedem a instalação de qualquer sistema operacional sempre seguirá esses procedimentos, que, como falei, são baixar o arquivo .iso direto do site do fabricante, criação de uma mídia de boot com os arquivos do sistema operacional a ser instalado e a configuração do setup ou BIOS para que a mídia com os arquivos de instalação do sistema operacional possa ser inicializada. Tendo explicado os procedimentos iniciais para uma instalação, vamos agora à instalação do sistema operacional Windows 10. Como podemos observar no vídeo, o sistema operacional, ao inicializar, solicita que seja pressionada uma tecla para que a instalação seja inicializada. A imagem do Windows 10 que estou usando neste vídeo foi compilada para hardware de 32 bits ou 64 bits. Essa escolha será realizada de acordo com o hardware que você está utilizando na hora da instalação. Para este vídeo, irei utilizar a versão de 64 bits. Logo após essa etapa, o sistema começa a carregar os arquivos essenciais para a instalação. Em seguida, a tela de escolha do idioma será apresentada. Você deve escolher de acordo com sua necessidade. O formato de hora e moeda também é uma opção que você pode escolher no momento inicial da instalação. O padrão do teclado é outra opção que também é permitido ser escolhido no momento inicial da instalação. Lembro que essas opções podem ser alteradas logo após a instalação. Vamos avançar. Estamos agora na tela
onde o sistema informa que a instalação irá começar. Nessa tela temos uma opção importante, que é reparar o computador, que no caso é para reparar o sistema operacional, caso você tenha tido problemas com o seu sistema operacional que já estava instalado em seu disco local, mas que por não conseguir inicializar, você pode utilizar o reparar o computador para tentar recuperar seu sistema com problemas. Para tentar recuperar, você deve clicar em reparar o computador, como podemos ver no vídeo. Ao clicar em reparar o computador, aparecem outras opções, como desligar o computador e soluções de problemas. Ao clicar em soluções de problemas, aparecem mais algumas opções avançadas que você irá utilizar dependendo do problema do seu sistema operacional. Sendo, não irei mostrar nenhuma dessas opções. Vou fechar e voltar para a tela de instalação do sistema operacional. Estando de volta na tela inicial de instalação, vou clicar em Instalar agora. Em seguida surge a tela em que é requisitada a chave de licença do sistema operacional Windows 10. Nesse exemplo, você deve estar de posse da chave do sistema operacional e digitá-la no espaço em branco como é mostrado no vídeo. A compra dessa licença de uso pode ser realizada diretamente no site oficial da Microsoft ou em algum distribuidor de sua confiança. Sugiro que você sempre use o sistema de forma legalizada. Caso não tenha a chave de licença no momento da instalação, você pode validar o sistema após a instalação ser finalizada. Como essa instalação está sendo realizada para ensinamento da videoaula, não irei inserir uma chave válida. Vou clicar em Não tenho a chave do produto, pois conseguimos prosseguir sem que tenhamos uma chave de licença do Windows. A próxima tela nos leva à escolha de qual versão do sistema operacional queremos instalar. A escolha será realizada de acordo com a capacidade do seu hardware e propósito de uso. Se o hardware do seu computador é básico, então aconselho usar uma versão Home. Se o hardware de seu computador é robusto, além do que o objetivo é para atribuições mais avançadas, então aconselho a versão Pro. Nesta videoaula, vou instalar a versão Pro. Selecionada a versão Pro, vou clicar em Avançar. Agora estamos na tela onde a Microsoft expõe seus termos de uso, ou seja, os termos de licença para o uso de seu sistema operacional. Aconselho que para um eventual problema judicial que venha a ocorrer com a Microsoft, leia os termos de uso para que então dê um aceite para o uso do sistema operacional. Vou clicar em Eu aceito os termos de uso e em seguida clicar em Avançar. Nesta tela, temos duas opções de tipos de instalação: atualização, instalar o Windows e manter arquivos, configuração e aplicativos, e personalizada, instalar o Windows avançado. A primeira opção será no caso de seu computador já ter um sistema operacional instalado. Por exemplo, se já tem o Windows 7 instalado, mas você quer atualizar para o Windows 10 sem perder nenhuma configuração existente na instalação atual. Você poderia escolher a primeira opção. A outra opção, que é personalizada, será para realizar uma instalação nova, ou seja, formatar seu computador. Se tiver uma partição existente, você poderia excluir, e caso não existisse partição alguma, você poderia criar uma nova e assim instalar o sistema operacional Windows 10, assim como se estivéssemos realizando uma instalação em um computador novo. Aqui escolherei a opção personalizada. Ao clicar nessa opção, o sistema operacional passa para a tela, onde poderemos ver quantos discos rígidos temos no momento. Nesse vídeo, estou utilizando um disco rígido de 1 TB. Aqui temos as opções de atualizar, como se fosse um refresh, a opção de carregar um drive, caso o dispositivo onde pretende instalar o sistema operacional precise de um drive para ser reconhecido,
temos a opção Novo, para criar uma nova partição, formatar uma partição, excluir uma partição ou mesmo estender uma partição existente. Você pode optar por ter somente uma partição, que quer dizer que você usará todo o espaço de seu disco rígido para a instalação do sistema operacional. Para criar uma nova partição, vou clicar em Novo. Então será mostrada a opção de escolher o tamanho de uso da partição. Vou escolher usar todo o espaço do disco e vou clicar em Aplicar. Logo após, o sistema informa que outras partições adicionais serão criadas para colocar arquivos importantes do sistema, que ajudam na instalação do sistema operacional. Nesse momento, podemos perceber que a partição foi criada, de acordo com o tamanho selecionado do disco. Também podemos particionar o disco rígido, sendo uma partição destinada ao sistema operacional que será instalado e outra partição para uso particular de arquivos, ou seja, guardar seus arquivos. Esse tipo de particionamento é sugerido o seu uso por alguns profissionais de tecnologia para evitar que, em caso de falha no sistema operacional por algum motivo, os arquivos pessoais estejam teoricamente a salvo em outra partição e possam ser recuperados. Falo teoricamente porque, em caso de falha a nível lógico, a recuperação dos arquivos é mais fácil de acontecer. Já em caso de dano físico do disco rígido, a recuperação deverá ocorrer por empresa especializada em recuperação de dados. Então, nesse caso, o particionamento não teria tanta importância. Vou demonstrar o procedimento de particionamento. Para começar, vou excluir a partição criada. Observem que estou excluindo. Pronto, foi excluída. Como podemos observar, não existe partição alguma. Agora vou clicar em Novo. Vou definir um tamanho de 100 GB para a instalação do sistema operacional, ou seja, 100.000. Como podemos observar, sobrou uma partição equivalente a 900 GB, pois nesse exemplo estou usando um disco rígido de 1 TB, como já falei. Agora vou clicar no espaço não alocado para que possa criar uma nova partição e clicar em Novo e em Aplicar. Pronto, nosso disco foi particionado em duas partições, uma para o sistema operacional de 100 GB e outra para o uso de arquivos particulares. Nesta instalação, usarei somente uma partição. O particionamento anterior foi apenas como exemplo, caso queira particionar o seu disco. Sendo, vou excluir as partições novamente. Observem que estou excluindo as partições. E criar somente uma partição. Criada a partição, vou clicar em Avançar. Agora começamos a ver os arquivos do sistema operacional sendo instalados no dispositivo de armazenamento ao qual você particionou na etapa anterior. Essa etapa pode ser rápida ou demorar bastante. Isso vai depender do hardware do computador em uso. Após o término da cópia dos arquivos de instalação para o disco rígido, o sistema operacional será inicializado algumas vezes. Nesse momento, fique atento para o sistema não inicializar a etapa de instalação novamente, pois a opção de boot no momento ainda está para a mídia a qual você selecionou para inicializar, podendo ocorrer de ser solicitado o pressionamento de alguma tecla para inicializar novamente a instalação. Aqui podemos observar a inicialização do sistema após a cópia dos arquivos ter sido finalizada. Fique atento se a inicialização está ocorrendo de maneira prevista. Pode ser que ocorra algum problema
a nível de hardware e o sistema operacional demore mais que o normal para inicializar. Então, observe se a inicialização está ocorrendo de maneira rápida. Após as inicializações feitas pelo sistema operacional Windows 10, podemos observar que estamos agora na tela de configuração para a escolha da região onde seu dispositivo está localizado. Aqui irei escolher a região Brasil. Além da opção de escolha da região, nessa tela temos as opções de facilidades de acesso, assim como vemos no vídeo. A escolha de utilização dessas opções fica a critério de quem irá utilizar o sistema operacional. Lembro que essas opções podem ser habilitadas logo após o término da instalação de seu sistema operacional. Também a opção de escolha do padrão de teclas para o teclado pode ser escolhida. Caso você não selecione nenhuma opção a respeito do teclado, a próxima tela lhe permitirá fazer essa escolha. Tendo feito as escolhas iniciais, vou clicar em Sim. Na tela de escolha do layout do teclado, faça sua escolha de acordo com o seu teclado em uso no momento. Feita a escolha, vou clicar em Sim novamente. Logo após, o Windows pergunta se você quer adicionar mais algum padrão de teclas. Aqui irei escolher a opção Pular. A próxima tela é a de conexão com sua rede. Aqui você já poderia manter uma conexão ativa com sua rede. Mas primeiro você precisa verificar se seu computador ou notebook tem uma placa de rede, seja ela via cabo de rede ou sem fio. Uma vez verificado que existe uma placa de conexão com sua rede em seu computador, o Windows 10 já verifica se ele tem um driver compatível com sua placa. Por exemplo, se existir uma placa de rede sem fio, o Windows 10 irá lhe apresentar as redes Wi-Fi disponíveis próximas ao computador e solicitar que você se conecte com sua rede sem fio. Caso não haja uma placa wireless e sim uma placa cabeada e já tenha plugado o cabo na placa, seu roteador irá distribuir um IP para seu computador via DHCP. Isso se o DHCP em seu ambiente estiver habilitado. Caso contrário, o IP terá que ser configurado após o término da instalação. No caso apresentado aqui no vídeo, o computador em uso não tem uma conexão de rede com cabo ativa no momento. Por isso está sendo apresentado que não há internet no momento. Sendo, vou clicar em Eu não tenho internet para podermos prosseguir. O Windows 10 agora está em uma etapa onde ele tenta otimizar o funcionamento de uso do sistema, com opções que podem lhe ajudar em suas tarefas diárias. Aqui estamos na tela onde podemos entrar com nossa conta da Microsoft, caso você tenha uma, ou podemos simplesmente continuar com as configurações limitadas. Escolherei continuar com configurações limitadas. Como escolhemos configurações limitadas na tela anterior, o Windows 10 passou para a tela onde devemos criar um usuário para utilizar o sistema. Sendo, vou digitar o nome de usuário básico User. Logo após, vou clicar em Avançar. Agora devemos digitar a senha de uso do usuário. Vou digitar uma senha básica apenas para que possa prosseguir. Logo após, o Windows solicita que você repita a senha novamente. Vou repetir, como está sendo mostrado, e vou clicar em Avançar. Na próxima tela, o sistema solicita que você defina as perguntas de recuperação caso você perca sua senha de acesso. Nesse caso, você terá que criar suas perguntas. Faça isso com atenção e anote as perguntas e respostas em local seguro, para que nenhum intruso possa usar isso
para acessar seu computador. Vou escolher como demonstrado no vídeo e em seguida vou colocar uma resposta básica apenas para que nossa instalação possa prosseguir. Continuando com a otimização do sistema, o Windows pergunta se você quer disponibilizar sua localização para ajuda no melhoramento do desenvolvimento dos serviços de localização. Particularmente, eu coloco a opção não, mas caso deseje disponibilizar seus dados de localização, lembre-se que seus dados serão guardados pela Microsoft e que logo após o término da instalação, todas essas informações podem ser desativadas se preferir. Sendo, vou clicar na opção não e clicar em aceitar para que possamos prosseguir. O serviço de localização da tela anterior estava relacionado com o fornecimento de informações de direcionamento de por onde você passou, lugares onde passar, propagandas de melhores lugares, necessidades à sua oferta. Já nessa, estamos tratando da localização caso seu dispositivo seja perdido, ou seja, localizar o dispositivo em possível caso de perda do dispositivo. Essa escolha vai da necessidade de cada ambiente. Faça a sua escolha e clique em aceitar, assim como podemos ver no vídeo. Na tela de diagnósticos temos duas opções: a opção de diagnósticos obrigatórios e opcionais e diagnósticos necessários. A primeira trata de modos de uso dos recursos, ou seja, como você irá utilizar seu dispositivo. E a segunda, basicamente, sobre como seu dispositivo está funcionando. Faça sua escolha de acordo com sua necessidade ou ambiente onde usa seu dispositivo. No caso do vídeo, irei escolher enviar dados de diagnósticos necessários e vou clicar em aceitar. Lembro que estas opções podem ser modificadas logo após o término da instalação. Na tela de aprimoração de escrita à tinta e à digitação, você tem a opção de permitir enviar dados, sim, ou não enviar dados para aprimoramento. Essas escolhas estão voltadas para situações como, por exemplo, por meios de entrada via touchscreen em notebooks, ou mesa digital, por exemplo, para desenhistas, ou quem faz uso de aplicações de desenhos digitais. Essa opção busca enviar dados para aprimoramento por parte do desenvolvimento da Microsoft, sendo sua escolha deve ser feita mediante ambiente de onde seu dispositivo será usado ou escolha pessoal. Vou clicar em não e em seguida em aceitar. Aqui na tela de experiências personalizadas com dados de diagnósticos, mais uma vez a Microsoft solicita dados para diagnósticos, só que dessa vez são dados um pouco mais selecionados, com o objetivo de fornecer dicas personalizadas. Fica a seu critério enviar mais dados para aperfeiçoamento dos serviços da Microsoft. Escolha entre sim ou não. Aqui no vídeo vou escolher a opção não e clicar em aceitar. Os aplicativos que serão usados em seu dispositivo, ou seja, que serão instalados no Windows 10, podem também coletar dados com o ID de identificação do seu dispositivo para que possa ser ofertado uma publicidade mais específica para seu dispositivo. Essa é uma decisão sua a ser tomada de acordo com o propósito de uso do dispositivo que está instalando o Windows 10. Faça sua escolha entre sim e não e clique em aceitar. Em suas configurações finais, o sistema Windows 10 propõe o uso de seu assistente de voz, a Cortana. Aqui podemos deixar a Cortana nos ajudar clicando em aceitar. Essa é uma escolha que depende do seu propósito. Se preferir, apenas terminar a instalação do Windows 10, clique em agora não. E logo após o término da instalação, faça as devidas configurações para que a Cortana seja ativada devidamente.
e você possa ter uma maior performance de uso do seu sistema. Vou clicar em Agora não, para que possamos finalizar a instalação. Agora que a instalação foi finalizada, você deve realizar algumas configurações básicas, como instalação de drivers do sistema, verificar se o mesmo está acessando a internet devidamente, buscar pelas últimas configurações do sistema operacional e muito mais. Estas etapas não serão mostradas neste vídeo. Chegamos ao fim da instalação do sistema operacional Windows 10. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.